Olá, mais um programa Transparência. Eu recebo aqui o vereador Bertinho. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Serginho? Tudo bem? Eu acompanhado com a jornalista Jane. Obrigada, viu, Serginho, pelo convite. Boa tarde, vereador. Bom, eu vou prazer começar estar com vocês aqui, viu? Eu vou começar falando que eu vi o senhor nas redes sociais acompanhando uma fila enorme. Tentou falar com, acho que a gerente, alguma coisa. O que estava acontecendo? Nós ficamos sabendo o problema do agendamento de consultas. Nós sabemos que a divisão, a repartição pública de atendimento à população da Vila Virgínia, que é a unidade de saúde de lá, está em reforma. E os pacientes que estavam destinados para serem atendidos naquela unidade, eles foram deslocados aqui para o local do pronto-socorro central, onde é o CAPS 4 hoje. E tomei conhecimento de que a fila estava virando o quarteirão para o agendamento das consultas. Eu achei isso um descaso, desumano, vendo pessoas levantarem 3, 4 horas da manhã, chegar na boca do guichê para fazer a marcação, acabou a consulta. Quer dizer, a pessoa vai embora sem fazer o agendamento. Essa fila era só para agendamento, não é nem para ser atendido? Só para o agendamento. Sabe Deus para quando ia ser agendada aquela pessoa que estava na fila desde 3, 4 horas da manhã. Então eu achei por bem ir até o local e procurar, inclusive orientado por membros da Secretaria de Saúde, para procurar a gerente lá. Eu, juntamente com a minha assessoria, estivemos lá, Jane, e procuramos. Ela se negou em nos atender, dizendo que estava atendendo. É lógico, eu não ia atrapalhar o atendimento, ela tem que obrigação de estar atendendo mesmo, mas ela devia uma explicação para eu levar à população o que estava acontecendo, de que forma estava sendo direcionado aquele agendamento. O povo não pode ficar desse jeito. Quer dizer, ninguém vai lá para passear, para distrair, o pessoal vai lá procurar por um atendimento de saúde, que são casos que a gente fica sabendo. Agora mesmo, saindo do gabinete, eu recebi uma ligação, tem um senhor que fez uma cirurgia, ele está com parte do intestino externo fora da cavidade abdominal e, infelizmente, não consegue. Diz que já há mais de 2 meses não consegue fazer essa cirurgia. Já pedi, essa pessoa vai me procurar amanhã, eu vou acompanhá-lo no hospital, no Santa Lídia, vou ver o que está acontecendo, como outras vezes já fiz isso também e resolveu. O senhor já teve resposta do que está acontecendo nesse local? Por que está tendo fila? Então, aí o que acontece? Até agora, nada. Eu acompanhei juntamente com a minha assessoria, fizemos um vídeo lá e mostrando a indignação da população. E o pior de tudo, essa gerente que disse que estava trabalhando, no local tinha um vazamento de água, a pessoa tinha que ficar na fila esperando debaixo. Eu vi essa água. Eu vi nas imagens. Sim, então, essa água. Eu até achei estranho, eu falei assim, mas parece que está alagado ali. Então, estava alagado. Você vê o pessoal aguardando na fila para o agendamento e dentro de uma poça d'água. Aí, então, foi comunicado através, quando eu cheguei, já alguém havia comunicado o SAERP, e o SAERP estava executando o reparo lá no local. Até eu imaginei que fosse esgoto, mas não era. Era água potável mesmo, e infelizmente na porta da unidade de saúde, e será que não tem uma pessoa responsável para ver que aquilo estava acontecendo já há algum tempo? Mas esse daí foi um caso que eu consegui detectar pela visita que eu fiz, mas o que me levou até lá foi para saber o porquê daquele agendamento, aquela fila, quando seria tão fácil. Nós temos já um agendamento que pode ser feito por telefone, né? E ele perguntar isso, não estou entendendo esse agendamento. Não dá para entender, por isso é isso que eu queria a explicação. Procurei na secretaria, a pessoa que me atendeu falou, olha, eu aconselho o senhor procurar a gerente lá, que ela vai estar apta para te explicar. Eu fui até a porta onde ela estava atendendo, nós não podemos deixar de reconhecer que o atendimento, de registrar que ela estava atendendo alguém, mas eu ia esperar acabar aquele atendimento e procurar saber, para eu acalmar os ânimos das pessoas que estavam lá fora, que é um descaso. Olha, virava quarteirão, Sérgio, viu, Jane? Virava quarteirão. Até porque o vereador é isso, né? Fiscaliza, né, Sérgio? O senhor está lá para fiscalizar, inclusive, e o pior, né? Quer dizer, o mais importante, eu sou presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal, né? E eu achei
que era minha obrigação de estar lá vendo. E, infelizmente, a moça não me deu atenção, eu voltei e já fiz requerimento solicitando, estou aguardando agora um requerimento por parte da Secretaria para ver o que é que está acontecendo, isso mensalmente, todo dia 1º de cada mês. Então, já acompanhei também, não só aqui, lá no pronto-socorro também do Campos Elíseos, eu vi pessoas lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque a gente tem que levantar junto para ver o problema em loco, para ver como que está acontecendo, né? Essa é a obrigação da gente, e inclusive eu me sinto nessa obrigação até como, não só como presidente, mas como representante do povo. Uma coisa que a população precisa saber é que o vereador, ele não está lá fazendo política, ele está lá fazendo o trabalho dele. Ele tem não só o direito, ele tem o dever de estar lá, porque ele foi escolhido pela população para estar lá. E os funcionários públicos, assim como nós, tem que ouvir o vereador e explicar o que está acontecendo. Sem dúvida. Todo departamento que a gente precisa, secretaria que a gente precisa de explicação, sempre fui bem atendido, inclusive por outros gerentes. Olha, eu tenho vários gerentes de unidade de saúde, amigos, né, que se tornam amigos porque eu procuro respeitá-los com todo o respeito, peço tudo por favor, agradeço aqui o favor alcançado, né, porque não é para mim o favor. Graças a Deus a gente tem uma saúde, mas tem aquele que não tem a saúde e que precisa da nossa ajuda. Né, e interessante, o que eu penso, isso não seria uma obrigação somente do vereador. O vereador ele tem que fiscalizar mesmo, foi o que eu fui fazer lá. Eu não fui pedir para ela dar privilégio para esse ou para aquele. Se bem que tem um senhor lá com a perna totalmente enfaixada, e que não tinha como se locomover, teve um senhor que foi lá e gentilmente ofereceu uma cadeira para esse senhor sentar. Quer dizer, onde que fica, então, o lado humano do servidor que está destinado para atender a população, né? E o servidor também tem que entender que o vereador, quando vai lá, não vai para prejudicar ninguém, ele vai ouvir o servidor até para saber das dificuldades, porque às vezes o servidor quer atender. Haja vista, por exemplo, na pandemia, não fossem os servidores públicos atendendo o povo aí, estava todo mundo frito, né? Os servidores são bons profissionais, mas às vezes precisam falar com os vereadores e dizer quais são as dificuldades, quais são os problemas, para que a comissão de saúde interfira em alguma coisa. Eu fiz o requerimento, pedi para os colegas, né? Deixei à vontade para eles assinarem, porque eles fazem parte da comissão, mas sempre eles me acompanharam. Nas reformas que nós temos acompanhado, aí, por exemplo, na UPA da 13 de maio, nós acompanhamos semanalmente o desenrolar daquela reforma, né? A gerente de lá foi atenciosa, nos acompanhou do começo ao fim da visita, inclusive chamou a empresa que estava executando a reforma para prestar conta para a comissão, né? Porque não é um problema para o vereador pessoalmente, e sim para uma comissão e para a população ficar sabendo. Porque havia reclamação naquela época de pessoas na fila esperando fora da unidade de saúde. Então, nós fomos até lá saber o porquê. Então, nós vimos que realmente estava acontecendo, o atendimento continuava normalmente, que falei com todos os médicos, a equipe médica trabalhando, né? E, quer dizer, estava tudo em dia. Agora, o acomodar aonde eles ficavam sentados numa sala de espera, aquela sala estava sendo totalmente reformada. Então, foi numa época de chuva e que não tinha condição de deixar as pessoas no meio da água ali, como aconteceu aqui na Praça Schmidt, né? Vereador, tem um projeto de sua autoria protocolado agora na sexta-feira que trata-se do pagamento de incentivo. O que é o PPI? Que prevê desconto de até 100% de juros e mora para pagamentos de contas de água, de tributos como o IPTU, o ISS. O que o senhor fala para a comunidade, para a população a respeito desse seu projeto? Então, esse projeto ele surgiu de uma ideia que nós, acompanhando o noticiário, porque o vereador também tem que acompanhar através da imprensa, quando a imprensa quer informar coisas que interessa para a cidade, como tem acontecido a imprensa da nossa cidade, eu acompanho para saber se tem alguma coisa que eu não tenho conhecimento que a imprensa possa me informar. E eu fiquei sabendo que houve uma pesquisa por parte de um jornalista, de um jornal aqui de Ribeirão Preto,
que diz que o endividamento na cidade de Ribeirão Preto está monstruoso, está grande demais. Vem num crescente, desde né, o problema da pandemia, as dificuldades da população em manter suas contas em dia. E aquilo vai acumulando. E eu, então, achei por bem entrar com esse projeto, o pagamento parcelado, né, incentivado, que dá um desconto àquele que quer pôr a situação em dia. Isso daí, além de favorecer aquele que está endividado, que precisa deixar a sua situação em dia, vai ajudar nos cofres públicos. Entrando aí vai entrar montante recursos, que eles não né? estavam, né? Porque Exatamente. seria aí se cotizar todos aqueles que perderam seus empregos na pandemia, as dificuldades, porque a pessoa pensa, ela vai comer primeiro, para depois ela ver as outras contas. Então, com e isso... a verdade é que ninguém gosta de ficar devendo. Claro, né? que Só não. pagar, né? Mas ela está no limite, né, Serginho? E aí... Eu tenho certeza que eu, como todos os colegas, somos diariamente procurados por pessoas com dívida, ou de IPTU, ou dívida do SAERP, e de ISS, né? que também então, é da prefeitura. Essa semana mesmo um senhor me procurou que ele estava fechando a empresa dele e que estava sendo cobrado um ISS. Eu acompanhei até a Secretaria da Fazenda, foi explicado a ele, foi parcelado o pagamento, a dívida dele, ele está pondo a situação dele em dia. Mas isso é um caso que é uma dívida não tão monstruosa, não tão grande. Agora, nós sabemos que tem dívidas aqui em Ribeirão Preto que passa de 8, 10 mil reais. Então, para um trabalhador... É muito dinheiro. É muito dinheiro. E favorecendo, então, esse devedor com o cofre público, descontando, porque tem uma tabela, né? Quando o pagamento... Seria uma tabela progressiva, regressiva? Como que seria? Ela começa quando a pessoa quer fazer o acordo e vai pagar totalmente à vista, ele tem um desconto de 100%. De 100%. Quando ela pede um parcelamento de pelo menos 5, 6 meses, tem um desconto mais ou menos de 70%. É proporcional. Então, depende do prazo, né? E quando não, então tem um desconto de 40% parcelado de acordo com as possibilidades da pessoa que quer, então, limpar o seu nome, deixar seu nome, tirar seu nome do Serasa. E, além de tudo, vai evitar o quê? Mão de obra, gasto também por parte do município, que tem que entrar com uma ação endividativa, isso daí dá um gasto para o município também. Fora o tempo ele que vai ele vai receber esperar, né? o juro, a correção, mas ele vai ter um gasto também. A prefeitura vai ter um gasto também. Então, isso daí vai beneficiar tanto o devedor, né, quanto o próprio município. Tá bom, eu estou vendo que o senhor está usando bastante as redes sociais e vi também um vídeo do senhor num rio, num córrego da cidade, que caiu lá uma placa de concreto. O que você está arrumando, vereador? Os jovens falam assim, o que você está arrumando, velho? Nós precisamos andar para ver realmente. Você sabe, eu, graças a Deus, sou feliz de ter nascido aqui em Ribeirão Preto, né? E fico feliz quando eu sei que alguém escolhe a minha cidade para vir morar aqui. Então, eu amo essa cidade. Eu procuro andar. Eu, junto com a minha assessoria, nós saímos vendo praças que aconteceram furtos de fiação, ficando no escuro. Por exemplo, nós tivemos essa semana acompanhando a recuperação da iluminação da praça no Castelo Branco, que é em frente a uma escola, estava no verdadeiro escuridão. Breu, né? Na Praça Santo Antônio, estou solicitando também da Praça Rômulo Morando, da José Mortari. Então a gente anda vendo o que é bom para a população. E passando ali pela Avenida Antônia Helena Zerrene, me deparei juntamente com o Magno, meu assessor, com um problema numa ponte, no cruzamento, se eu não me engano, da Antônia Helena Zerrene com a São Salvador, parece. Então tinha uma mureta totalmente caída dentro, a placa todinha caída dentro do rio, e a passagem para os pedestres dava o quê? Coisa de 20, 30 centímetros. Correndo o risco de uma senhora, um senhor de idade, uma criança vir correndo e não perceber e cair dentro do rio, que dava ali uma altura de mais de 5, 6 metros de altura. Então, também fiz o pedido e, através de requerimento, como nós temos um prazo para a resposta desse requerimento, estamos aguardando também a resposta por parte da Secretaria da Infraestrutura.
Vereador, e quando o senhor fala da iluminação, só pegando o gancho agora rapidamente, Sérgio, é importante que você inibe também aqueles assaltantes, os próprios rapazes que ali andam de bicicleta e correm e aí mexe com as pessoas, quer dizer, você inibe também isso, deixando essa claridade e movimentando mais ali o momento ali da praça, né, para as crianças estarem ali no momento de lazer, né? Isso daí a cidade iluminada é uma segurança a mais para a população, né? Eu não sei se vocês sabem a minha origem. Eu vim o meu pai, quando ainda a gente jovem, estudante, nós trabalhávamos no depósito de ferro velho do meu pai. Então eu tenho muita noção do que é o exercício de um comerciante no ferro velho. Tem os comerciantes bem intencionados e tem os mal intencionados, né? E nós então pedimos, sugerimos, porque eu recebi uma comissão aqui de comerciante do Boulevard que não aguentavam mais de roubos de fios, de plaquinhas de numeração dos prédios, coisas absurdas. As lâmpadas, né, que eles quebravam, né? Olha, coisa absurda. Então eu levei essa comissão ao conhecimento do prefeito, ele juntamente com o secretariado todo, foi elaborado então que eu sugeri a ele um projeto para o problema dos ferros velhos, como funcionar de uma maneira correta para evitar o quê? Quando não tem o receptador, não existe o roubo. Claro, para quem ele roubou, correu o risco de um choque. Ele não tem, para quem vender, ele vai sujeitar aqui. Então, existe então essa possibilidade, agora existe a lei. Graças a Deus levei ao conhecimento do prefeito e ele juntamente com o secretariado e essa comissão que sugeriu com ideias, né? Eu com a experiência que tenho, levei então ao conhecimento e a gente está procurando ver agora, a lei já está em vigência, eu já tenho conhecimento que a fiscalização geral, a Polícia Civil já está andando nas ruas fiscalizando esses depósitos clandestinos, inclusive, porque hoje existe uma lei, quem não seguir a lei é risco, porque você tem que identificar a pessoa que entra no estabelecimento, sai, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter uma segurança divisória, né, no estabelecimento, de muros de mais de 2 metros de altura. Então são coisas que está complicando muito para aqueles comerciantes mal intencionados, que nós sabemos que eles usam, inclusive, de pagamentos ilícitos, né, em troca da mercadoria que o catador ou aquele que furtou um estabelecimento, que entrega aquele material em troca de alguma coisa que não é o monetário, né? Então, nós precisamos acompanhar isso também. Vereadora, há pouco tempo o senhor também indicou ao Executivo a criação de um cargo de museólogo. Ribeirão Preto temos museus, né? E esse museólogo seria para atender essa população? O museu já está funcionando? Para que o senhor pede agora esse cargo nesse momento? Nós sabemos que existe, por parte do Executivo, a ideia do restauro, por exemplo, o Museu do Café. Isso. Mas o museólogo é uma pessoa que vai orientar, que vai estar ali o dia inteiro à disposição da população, vai estar olhando o bom andamento, orientar, acompanhar as pessoas nas visitas, né? E o Museu do Café é um ponto de referência em Ribeirão Preto, né? É um Como ponto temos turístico. Bibliotecas também, bibliotecas, né? Isso daí. Altino então, Arantes. criando esse cargo, tem uma pessoa específica para orientar. Você vai no museu em São Paulo, tem uma pessoa lá que te recebe, te acompanha nas dúvidas, o que representa esse quadro. Então, a pessoa está lá própria para... Fazendo aí um passeio com a Isso, comunidade, com a comunidade. mostrando aquele quadro fulano de tal, esse quem pintou, mostrando mesmo o que faz aí esse museólogo, Sem é isso? dúvida. Nas peças, nas orientações, na história mesmo do museu em si. Isso, e inclusive, se vocês me permitem, eu fui procurado por um produtor e fornecedor de café de São Sebastião do Paraíso. Ele me procurou, falou: vereador, eu estou sabendo que existe uma boa vontade do Executivo em restaurar o Museu do Café. Eu gostaria de, através das minhas condições, através da minha empresa, eu gostaria de ajudar
o município a restaurar esse museu. Olha que bacana. Porque nós temos o projeto pronto do restauro, mas o restauro é do prédio em si, mas a matéria que está sendo exposta para exposição, ela não tem, não está no projeto o restauro disso daí. Esse senhor então estava disposto a colaborar com o município. Eu levei ao conhecimento do prefeito, ele estava prestes a uma viagem, não pôde atender, eu achei por bem ou esperar, ou então procurei o secretário de Cultura, que gentilmente me atendeu, já está agendando uma visita para eu levar esse senhor para que ele colabore, veja o que é que ele se propõe em ajudar o município em restaurar o Museu do Café. Vereador, o senhor está aqui há algum tempo, né, na casa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, do começo do seu exercício na função até hoje, o que mudou? O que mais marcou o senhor de mudanças na política, no geral, a atuação da Câmara? Olha, eu gosto muito de julgar pelo meu trabalho, por mim, né? Nós somos aqui em 22 colegas. Eu sei que são todos responsáveis que pensam na cidade, mas eu vejo que está faltando um pouquinho, principalmente nas sessões, um pouquinho de debate para discutir os projetos com mais intensidade, apresentação de mais projetos. Até eu mesmo me cobro isso daí, está entendendo? Então, eu vejo que antes o debate em plenário era muito intenso. Hoje a gente percebe que existe pouca ação de debate, porque o debate chama atenção, mostra o interesse, expõe aquilo que está sendo votado, aquilo que está sendo discutido pela cidade. Então eu vejo que hoje está faltando um pouquinho mais de debate. O senhor acha que esse exercício do parlamentar, né, que é o parlamentarismo, está faltando um pouco isso? Exatamente, está faltando isso daí. Eu vejo assim, é minha ótica, eu até me ponho no meio. Nós somos em 22 vereadores, eu me incluo, não quero dizer de A, de B e de C, quer dizer, eu falo do contexto em si, né? Isso. Eu acho que precisaria ter mais debate. Uma dinâmica, o senhor acha que teria que ter mais esse debate? Quando o senhor fala esse debate, seria no momento ali da sessão? Seria um pouco antes? O que o senhor agregaria aí? Não, eu acho que já quando o projeto está em pauta, seja ele de origem do executivo ou do legislativo, ele passa por comissões para ir para a pauta. Mas apesar das comissões, que nós respeitamos, esse crivo que ele passa nas comissões, eu vejo que são colegas com responsabilidade em analisar o que é de melhor. Mas lá na hora da discussão, quer dizer, eu acho que seria mais importante o autor do projeto expor o projeto e o colega que tiver, como todos estão interessados, olha, eu achei que nesse artigo tal, o que você acha se fizesse uma emenda aqui, melhoraria o projeto? Quer dizer, eu estou vendo que o projeto está sendo aprovado de acordo com ele é analisado. Falta um entrosamento aí de vocês, vereador? Eu acredito que falta... eu acho que... Falta falar. O parlamento, é isso daí. Porque interesse, todos nós temos interesse para o bem da cidade, né? Você vê que a discussão maior são projetos de origem do executivo, né? Quando tem um projeto de ordem, por exemplo, vamos dizer, quando houve o projeto do pró-urbano, quer dizer, haveria necessidade de uma discussão maior para que a população ouvisse, então, a ideia do vereador A, do vereador B. Isso daí é interessante, porque a população está atenta e tem que estar. E graças a Deus a população, eu vejo que está bem, acompanha muito o trabalho, tanto das câmaras como em Brasília, nos estados. A gente vê que a população está mais atenta agora. Pela própria rede social você percebe isso daí. Tá, para terminar, faltam 5 minutos. Claro que ninguém quer crucificar o prefeito, nem falar bem do prefeito, nós não estamos nem em época de campanha. Mas de uma forma geral, como é que o senhor classificaria a cidade? Está indo bem? A administração está indo bem? Falta muita coisa? Não estou falando do prefeito aqui, estou falando da cidade. Está indo bem?
Olha, eu vou dizer o seguinte, eu costumo dizer em off, às vezes em conversa paralela, eu nunca pretendi chegar ao ponto de um prefeito, sabe? Não é esse o meu objetivo, mas eu sempre gostei de colaborar. Eu acho que a principal ação de uma prefeitura, acabamos de falar agora, você acredita que uma cidade como Ribeirão Preto precisa ter uma fila de agendamento de consulta, uma fila para regulação do paciente que foi para a UPA, está lá na UPA aguardando por uma regulação, às vezes fica 2, 3 dias aguardando por uma regulação. Então eu vejo que, apesar de nós termos uma boa secretária de saúde, ela é comprometida, a gente percebe nos diálogos que eu tenho com ela, que ela é muito preocupada com a saúde da população, mas nem tudo depende dela. Então eu acho que recurso financeiro, eu acho que não falta não. O que nós precisamos é ver uma mudança, sei lá, na gestão, ver de que forma, porque se o time não está jogando bem no meio de campo, o técnico tem que dar uma mexida nele para ele jogar bem, não é assim, Serginho? Então eu acho também, a reclamação é constante, o que nós recebemos de reclamação na área de saúde, então eu acho que nessa área, Ribeirão Preto ainda está muito a desejar. Problema de creches, problema de escolas, né? Nós percebemos, falam que a cidade está tá com vaga zero, quer dizer, sem alunos sem aula, né? Não é a verdade, porque nós sabemos que tem gente entrando até na justiça para conseguir uma vaga de creche, né? Então, quer dizer, será que foi depois que resolveu, então apareceu, a população aumentou? O que é que está acontecendo? Né? Então, eu acho que essas duas situações, esse trabalho que o prefeito está fazendo da mobilidade urbana, tudo bem, é lindo, a cidade está ficando assim, você que é motorista sabe que hoje o trânsito flui de uma maneira mais rápida, né? Eu tenho a impressão que agora, com a sinalização completa, que ainda não está terminado, eu acredito que vai melhorar muito, mas eu acho que as duas pontos fracos da cidade é a saúde. A saúde e a educação. Eu acho que precisa melhorar e muito. Mais alguma coisa? Não, eu queria só essa opinião que o senhor coloca em falando de saúde e educação, de que forma o senhor poderia colaborar para que isso fosse resolvido, ou pelo menos tentasse resolver, vereador? Existe alguma fórmula mágica? Porque a gente sempre, sai ano, entra ano, é o mesmo gargalo, que é a saúde e a educação. Claro que a gente vem num crescente de população, né? E também com a pandemia, houve um aumento muito grande aí para as escolas municipais e também as estaduais. Então, o que o senhor pode trazer aí, que pode somar aí em benefício à população? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu toquei citei duas secretarias que têm o maior recurso, o maior repasse financeiro por parte do município. Então eu acredito que, e nós temos, além daquilo que a prefeitura, com recurso próprio, nós temos as emendas parlamentares que, graças a Deus, são verbas, apesar de nós termos poucos, que a população tem que ver que quando vota para um deputado, tanto estadual como federal, temos que votar em pessoas que são comprometidas com a cidade de Ribeirão Preto, né? Pessoas que vêm depois trazer recursos para Ribeirão Preto. E, infelizmente, tem pessoas que vêm, fazem a campanha aqui dentro, termina a eleição, você não vê mais a pessoa, some, né? Então, quer dizer, o recurso daquela pessoa vai ser direcionado para a origem dele, aonde ele nasceu, onde ele... No reduto maior dele. E Ribeirão Preto, hoje nós estamos apenas com 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Já tivemos 5, né, já tivemos 5, quer dizer... A cidade perde com isso, né? Só a região, perde, né? Não só a cidade, a região, né? Então, quer dizer, as duas secretarias que eu estou dizendo, elas têm o recurso próprio e têm essas emendas parlamentares que, graças a Deus, ainda os deputados nossos aqui ainda pensam como nós na cidade. Mas se tivesse mais verba viria, mais recurso, então, para o secretário ter condição de fazer. Mas temos que fazer o seguinte, acabei de citar para o Serginho, um time que não está andando bem, tem que mexer. Você vê que às vezes um time está indo tão mal,
está lá em si, está em último lugar, de repente ele começa a recuperar. Por que ele começa a recuperar? Porque mexeram no doce, mexeram na estrutura, é isso daí. Eu tenho a impressão que a saúde, nós não temos que analisá-la lá pelo ponto, lá pela unidade, o ponto final da coisa. Ele está aqui no começo. Se você tem uma organização bem feita aqui, lá chega bem organizado. Esse problema do agendamento não depende do gerente do posto de saúde. Isso foi determinado aqui pela secretaria. Alguém aqui, né, tá errando na maneira como agendar as consultas, né? Legal, vereador. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui participar conosco desse programa, viu? É sempre um prazer recebê-lo aqui. O senhor quer deixar algum recado? Ô Sérgio, agradecer, isso é uma oportunidade, até eu sempre gostei de agradecer a equipe todinha da TV Câmara, e a Jane, o Serginho e todos os demais funcionários, os fotógrafos. O que eles fazem? Através da TV Câmara, a gente expõe à população o que está acontecendo aqui dentro. E a população precisa saber, nós precisamos prestar conta para a população. Por isso que eu sempre falo, eu sempre deixei até os telefones, tanto do gabinete quanto da minha residência, deixei à disposição. E uma coisa é justa, Sérgio, se me permite, eu tenho orgulho de dizer que através de uma ligação do meu cartãozinho, me ligou um senhor, um pai, com uma criança de 1 ano e 8 dias, num domingo, às 6 horas da manhã. Me ligou, eu ainda estava na cama, me ligou: vereador, só o senhor pode salvar meu filho. Eu falei: eu não, quem vai salvar, se conseguirmos, é Deus e o médico. Eu vou atrás para você, nós vamos ver. Porque ele estava há 3 dias, ele me mandou um vídeo com a criança com dificuldade respiratória e precisava de uma regulação e não conseguia. Eu, graças a Deus, através dessa ligação, eu me comovi com a situação do pai, fui pessoalmente até a regulação, vi que não conseguia, fui até o HE, falei com o médico, estava tendo a alta de uma criança. Ele falou: olha, estou dando a alta de uma criança, busca a criança que você está procurando aí, que nós vamos interná-la. Então, quer dizer, deixar o nosso trabalho à disposição da população. Nós estamos aqui para isso, para atender o povo. Muito obrigado. Eu agradeço, Serginho e Jane. Muito obrigado. Jane, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, bem. E você continue assistindo a nossa programação. Tchau, tchau.